A transformação gasosa isobárica é aquela na qual a pressão é constante. Iso igual, bárica pressão. A pressão é constante. A transformação isobárica, eu trago aqui para vocês, ó. Vamos imaginar uma situação em que eu tenho um gás dentro de um recipiente num êmbolo móvel, ou seja, a tampa é móvel. Em cima desse êmbolo, eu tenho um bloco que está fazendo uma força sobre essa área. Ou seja, tem uma pressão aqui em cima desse recipiente. Ou seja, tem uma pressão aqui nesse gás, beleza? Esse gás, então, tem um certo estado desse gás. Pressão, volume e temperatura. Aí ele vai sofrer uma transformação gasosa. Eu vou aquecê-lo, vou aumentar a temperatura dele. No entanto, sem mudar a pressão que está sendo exercida aí em cima desse gás. Logo, quando eu aumento a temperatura desse gás, o volume dele aumenta. E por que o volume dele aumenta, pessoal? Ora, porque volume e temperatura são diretamente proporcionais. Mas deixa eu te explicar com mais cuidado. Olha só, se a temperatura aumenta, aumenta o grau de agitação das moléculas. Essas moléculas vão ficar mais agitadas e vão se espaçar mais uma da outra. Por isso, o volume dela também aumenta. Bacana, né? Quem descobriu essa relação foi Charles. Através da sua lei de Charles, nós percebemos que volume dividido para temperatura é sempre uma razão constante. Ou seja, se eu dividir o volume 1 pela temperatura 1, isso vai ser igual pela divisão do volume 2 pela temperatura 2. Não basta, então, só que a pressão seja constante na transformação isobárica. É necessário também que a relação V sobre T seja sempre um valor constante, pessoal. E aí, dessa maneira, nós podemos ver essa relação graficamente. Se eu tiver aqui um gráfico da pressão pelo volume, um gás que esteja no estado A, com volume VA e pressão PA, quando sofrer uma transformação isobárica, ele vai até o estado B sem mudar a sua pressão. Então, é essa transformação caracterizada por uma transformação isobárica, saindo de um ponto A e indo até um ponto B, com volume VB, no entanto, pressão igual, pessoal. Agora, se esse gráfico fosse volume por temperatura, aí nós teríamos aqui mais uma vez uma função do primeiro grau, uma relação linear entre volume e temperatura, em que quanto menor é o volume, menor é a temperatura do gás. Ou vice-versa, quanto menor a temperatura, menor o volume desse gás. Sendo que no estado de temperatura zero, eu teria volume zero também, mas nós não conseguimos chegar nessa temperatura. Bacana, né, pessoal? Vamos continuar? Próxima transformação na tela.